Tá, Rodrigo. Vamos lá. Bom dia a todos, tá? Mais uma vez. Bom dia, Alcione. Seja bem-vinda, tá bom? E está com você a palavra, tá bom? Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Alcione, sou conselheira tutelar aqui de Ceilândia Norte. É um imenso prazer ter recebido esse convite para poder estar falando um pouquinho para vocês, que vai ser muito rápido, sobre as principais coisas que estão acontecendo muito hoje para a gente, o que está pesando muito, tanto para as escolas, para as famílias e para o Conselho Tutelar também, que a gente está recebendo muitos casos nesse sentido. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o abandono intelectual. Eu não sei se todos vocês sabem, se vocês conhecem. Abandono intelectual, na verdade, é quando os pais deixam de matricular ou acompanhar as crianças nas escolas. Tá? Nós estamos num período assim muito atípico, que é a pandemia, onde ninguém está sabendo direito como que deve participar das aulas, como que vai ficar a situação. Então, assim, isso é geral, é no mundo todo que está dessa forma. Porém, a obrigatoriedade de estar matriculando e acompanhando as crianças, isso são dos pais e responsáveis. Por exemplo, tem escola que está agora no sistema híbrido. Então, semana sim, semana não. Tem outros que estão totalmente ainda online. E isso tem que ser acompanhado de forma assim, muito eficaz, tanto pelos pais como pelos professores também, ter uma parceria entre escola e responsáveis justamente por isso, para que as crianças possam se adaptar aos poucos, porque não é fácil, principalmente nas escolas clássicas, que é o caso daqui do 62, tem crianças muito pequenas para poder estar acompanhando, né, virtualmente, o aprendizado fica um pouquinho prejudicado por conta disso, e precisa muito da família. Nós entendemos muito que é tudo muito novo, que a família também não consegue acompanhar. Tem gente que nunca teve essa participação online, que agora está tudo muito pelo computador, pelo celular. E assim, as famílias, as mães, os pais, aquelas pessoas que estão sobre a responsabilidade, guardiães daquelas crianças, não estão conseguindo acompanhar, né? E a gente entende tudo isso. Nós estamos, assim, com uma grande parceria com as escolas, referente a isso, a dar esse tipo de capacitação, de acompanhamento, de orientação, nessa fase que está muito difícil. Porém, a gente não pode deixar prejudicado as crianças. As crianças têm que ter esse rendimento e esse aprendizado. Então, assim, é só para deixar muito claro que, gente, de fato é obrigatório, de 4 a 17 anos, todos eles, as crianças e adolescentes, estarem matriculados. Essa responsabilidade é dos pais. A responsabilidade do Estado é de oferecer, de ofertar essas vagas, né, gratuitas durante esse período, tanto na educação infantil como até o ensino médio. Porém, volto a falar para vocês que a gente está numa situação muito atípica, várias crianças saíram das escolas particulares e estão ingressando na escola pública. E isso está inchando muito as escolas. Então, assim, as vagas estão... É muito difícil você conseguir conciliar próximo da sua casa. É de responsabilidade do Estado? Sim, só que a gente está numa situação bem diferente, onde as turmas não estão conseguindo aquela capacidade, principalmente por causa da separação que tem que ter das crianças, sobre o distanciamento que tem que ter no momento. Porém, está tudo muito difícil, então essa parceria entre famílias e escolas é o necessário para a gente poder se ajustar agora. Então, assim, nesse primeiro tópico seria exatamente isso, sobre a obrigação de estar acompanhando as tarefas, o rendimento na escola, se a criança tem alguma dificuldade em tal matéria, se a criança não está conseguindo se adaptar em tal, até mesmo nas turmas. Então, assim, tem os orientadores, tem os supervisores, tem a direção, onde vocês podem estar procurando para poder se orientar e saber como está o rendimento das crianças. Então, assim, esse acompanhamento é crucial para o desenvolvimento deles, tá? Então, assim, antes da gente passar para o outro, porque isso é bem claro, é bem tranquilo esse tópico, eu queria ver se algum pai, alguma mãe, ou responsável que esteja participando, tem alguma dúvida nesse sentido. Alguém? Só mais uma coisa, nas outras escolas que eu andei conversando também, eles pediram muito para a gente estar conversando sobre a permanência da criança na escola. Quando chegou o horário de liberação da criança,
tem muitos pais que estão tendo dificuldade de buscar essas crianças e elas estão ficando além do horário. Um exemplo, se é para sair 5 horas, às vezes as mães não estão conseguindo pegar e as crianças estão ficando até 6 horas. Via de regra, a escola tem que avisar o conselho tutelar se a criança ficou lá sozinha e não está conseguindo falar com o responsável. Isso, assim, gente, é muito desgastante. Por quê? Se a gente pegar essa criança e não conseguir falar com o responsável, a gente vai ter que encaminhar ela para um acolhimento institucional até a gente localizar a família. Isso se demora muito para a gente conseguir resolver. Então, assim, caso alguém tenha dificuldade, caso alguém não consiga de fato, chegasse no horário, ou precise, né, estender um pouquinho esse horário, procure o pessoal da orientação e converse com eles primeiro, até para vocês alinharem isso. A gente sabe que isso acontece muito, principalmente nas creches, e agora nas escolas que estão acontecendo muito. Então, assim, é parceria mesmo entre a escola e a comunidade, tem que ter essa parceria até para eles entenderem a dificuldade de vocês. Muitas vezes, vocês não conseguem tem muito acesso. Antigamente, né, que hoje nem tanto, vocês não tinham muito acesso à orientação ou à direção, mas hoje não, isso está muito flexível. As pessoas têm total liberdade na escola para poder estar conversando sobre os seus filhos, sobre suas dificuldades. As escolas encaminham para a gente, principalmente aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente consegue dar os encaminhamentos necessários para ajudar aquela família e todo o contexto dela. A gente tem que tirar vamos dizer assim, as pessoas encaram o conselho tutelar como um bicho-papão, como aquelas pessoas ruins que vão lá para pegar os filhos dos outros. Não é bem assim. Nós estamos lá para poder estar orientando, nós estamos para estar protegendo, sim, as crianças, e estamos também para poder a gente ajudar a família como um todo, tanto nos encaminhamentos, tanto conversando com o pessoal do CRAS, do CREAS. Isso é fundamental que vocês saibam que o Conselho Tutelar está inserido na comunidade justamente para estar auxiliando e ajudando vocês no que for possível. O que vocês não puderem estar levando as crianças por dificuldades financeiras, estar acompanhando por causa de dificuldades, ou qualquer outro tipo de dificuldade, o Conselho Tutelar pode estar ajudando nesse sentido. Então, assim, referente a abandono intelectual, alguém tem alguma dúvida? Ou o pessoal da escola quer colocar alguma coisa? Bom dia, Alcione. Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Marlúcia, sou educadora social de 2 escolas, certo? Nós estamos com um problema na escola 28, de um aluno que ele é cadeirante, certo? E nós já estamos passando já para o 4º semestre, né? Bimestre, quer dizer. E os pais não estão buscando nem atividade e nem levando o aluno. Qual sugestão você poderia dar para mim? Está passando também para a escola. Escola classe 28? Sim. Então, olha só. O que a gente. Sugestão não, porque na verdade todas as escolas já estão fazendo isso. Tem que pedir o pessoal da orientação para mandar para a gente essa notificação com todos os dados dessa criança e dos responsáveis para a gente estar entendendo a situação deles. Até para estar conversando com os pais, para identificar qual a dificuldade. Às vezes, por conta da pandemia mesmo, muitos estão deixando, principalmente as pessoas que têm deficiência, as crianças com deficiência, de levar para a escola. E assim, só que tem que ter essa comunicação entre as famílias e a escola e não está tendo, né? Outros lugares. Então, assim, no caso, Alcione, a gente não conseguimos, né, nenhum número de telefone, nem endereço, sabe? Desde o começo do ano a gente está procurando, pedindo informações. É muito né? antigo o cadastro deles? Não, o cadastro dele é antigo, não fizeram atualizações, né? Aí fica bem difícil, né, para a gente estar correndo atrás dessas coisas. Tá, mas aí você pede para eles passarem para a gente uma notificação escolar com todos esses dados, porque aí a gente vê também junto com o pessoal do CRES para ver se eles têm cadastro único e a gente tentar localizar. Tá bom? Tá, pelo cadastro único, né? Que eles têm, ele tem que atuar do BPC que ele deve receber. Sim, tá bom então. Muito obrigada, tá, pela informação. Por nada. Obrigada. Alguém mais? Bom,
Então, assim, sobre abandono intelectual é assim, muito, muito simples, porque realmente é sobre tudo aquilo que é envolvido na escola, e assim, pelo que eu vejo, principalmente por várias pessoas participando, isso é muito bom, esse contato entre as famílias e a escola. Então, eu acredito que, até porque pelo 62 a gente nunca teve problemas, não. E assim, eu quero deixar muito aberto, porque a gente é lá na 5/7, qualquer dúvida que vocês tiverem ali na Ceilândia Norte, no finalzinho eu vou estar deixando aqui à disposição também o nosso telefone de plantão, caso vocês precisem de alguma coisa, tá? E agora eu vou Só estar um passando para minutinho, o segundo Alcione. tópico. Oi. O seu áudio às vezes está falhando. Será que Tá, você precisa aumentar? deixa eu pegar aqui. É porque eu estou acompanhando pelo celular, mas, só um minuto. Tá ok. Tá mudo. Não estamos ouvindo. Ela saiu e agora ela vai voltar. Depois, quando terminar a palestra, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão da aprendizagem das nossas crianças. Vou aproveitar, né, que ela já estava falando sobre isso, e também sobre essa questão da permanência, que traz, às vezes, muitos traumas para as crianças, né? Quando a gente esquece a criança, e a criança fica traumatizada. A gente já viu muita criança que, depois que foi esquecida na escola, ficou um tempão chorando, né, por muitos dias. Vamos lá, Luciane. Ciane, você está muda de vez, e agora? Meu Deus. Aumenta o volume do celular. Tem coisa que a gente pensa que vai melhorar e Nada fazer ainda? piorar. Agora sim. Opa, foi embora. Vai falando aí. Oi, 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 oi. Tinha voltado. Ai, Deus. Aí, tá. Pode falar. Oi? Ainda tá não falando, saindo nada agora, né? Eita, Ciane. Sai nada. Ixi, travou de vez agora. Pode ser que a internet dela está Tá, enquanto oscilando ela aí agora. resolve, deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Oi? A internet dela, Eu a quero aproveitar. internet dela está oscilando. Deve ser. Eu quero já conversar com vocês a respeito dessa questão da aprendizagem, do acompanhamento. Deixa eu aparecer aqui, que é importante. Para quem não sabe, eu sou supervisora Débora. Estou aqui meio no escuro, porque eu amanheci com dor de cabeça e a dor de cabeça só passa a estar no escuro. Enquanto a Oceano não volta. Queridos, a gente sabe que esse acompanhamento com as crianças é importante. Às vezes a gente fala, acompanha as crianças, mas a criança já vai para a escola. Mas na escola a criança entende o conteúdo. É com o dever de casa, é que é um estudo em casa que a criança vai aprender, tá? Então, o que a gente orienta vocês a fazerem? Coloque a criança para estudar, mas não sozinha. Se forem as crianças, principalmente de primeiro ano, segundo ano, terceiro, sozinha não vai dar. Mas eu trabalho, gente. Mas tira meia horinha para fazer o deverzinho de casa. Não tem dever de casa, mas tem coisa para estudar. Dá uma olhadinha no caderno. Trabalhou continhas, trabalhou um texto. Coloca a criança para ler, coloca a criança para falar, coloca a criança para escrever. Isso é importante. Por quê? Desculpa se vocês escutarem um barulho de carro, meu marido chegando aqui, tá? Teletrabalho tem disso.
O que acontece com o cérebro da criança? Ou nosso cérebro? A gente entende o que está acontecendo na escola. Por exemplo, fui para a escola, sou uma criança, eu sou uma adulta, estou tendo aula. Fui para a escola, lá a professora explicou sobre a multiplicação, fiz algumas continhas ali na escola, mas o cérebro vai entender que é importante aquilo dali somente quando eu fizer os exercícios em casa, quando eu estudar. Então, todo mundo tem que ser quase que um autodidata. Então, o que vai acontecer? O cérebro da gente é como se fosse um computador. O computador, a gente pega ali um Word, vamos supor. Não sei se vocês já trabalharam digitando ali um texto. E aí, o que acontece? Se você não salvar, só um minutinho, liga a luz para mim, irmão, por favor. Se você não salvar aquilo dali, o computador vai desligar e não vai salvar. E aí, se você continua, o que você faz? Você clica em salvar. Como é que o nosso cérebro salva isso? Quando a gente vai dormir, por isso que é importante criança dormir bem. Porque é nesse momento que o nosso cérebro vai trabalhar para fazer o delete. O que é o delete? Vai tirar o que não é importante, vai salvar o que é importante. Quando a criança estuda em casa, o cérebro entende isso daqui é importante. E aí ele não vai deletar, ele vai salvar. Então, ele vai guardar na memória aquilo que ele estudou. E não é só na escola. Na verdade, na escola, como eu falei para vocês, eles entendem o conteúdo em casa, eles vão realmente aprender a fixar. Tá? Por isso que esse acompanhamento em casa é super importante. Não é só a gente estar enchendo, falando para vocês, mas é mais coisa para o menino fazer, o menino vai passar a vida estudando. Não. Estude pouco, mas estude todos os dias. Então, estude o que foi passado no dia e aquilo dali vai ficar para a vida inteira. Tá? Então, essa dica que eu passo para vocês hoje com relação ao acompanhamento das crianças, acompanhamento da aprendizagem delas, né? É responsabilidade do professor? É. Mas a responsabilidade maior é da família, porque a família é quem tem que levar, a família tem que dar essa assessoria, tá bom? E a família que vai colocar a criança para estudar, para a criança realmente aprender quando ela estiver dormindo, que é o momento que o cérebro vai fazer todo o processo de jogar fora o que não é interessante para não sobrecarregar e guardar o que é interessante. Era só essa palavrinha. Vamos lá, Alcione, será que deu certo agora? Alcione, você está muda. Se a gente não conseguir, o que a gente faz? A gente vai ter que cancelar, não fala um trem desse. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem alguém contando aí. Mas sim. E aí, Alcione? Eu falei, era pra contar. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, peraí, Nós eu não estamos com um falei. probleminha com, acho que a internet da Alcione, né? 0, 1. Hein, ô Débora? Só acrescentando sua fala aqui rapidinho. Bom dia, pessoal. Eu sou a orientadora Michele. Eu queria só falar com vocês assim também, essa questão que a Débora falou das atividades, a questão da pontualidade ajuda muito o professor na organização, né? Para ele saber quais as dificuldades seu filho está tendo, identificar, né? Na verdade, para ver um progresso, né? Na escrita, no cálculo, tá? Aí vocês ajudando vai ser um potencial para eles também, tá bom? Então tá, tenham um bom dia. A Aldenora levantou a mão, por favor. Aldenora, pode falar? Vê se por aqui vocês conseguem me ouvir. Ah, estamos ouvindo! Não ouvi nada. Sim, agora a gente vai... Acho que agora vai dar certo, Aldenora. Agora, acho que você consegue me ouvir. Peguei outro aparelho aqui. Aldenora, você levantou a mão? Você quer participar falando alguma coisa? Eu vou sair, não estou ouvindo nada. Não, não, é porque o problema estava na conexão da nossa palestrante, mas ela já conseguiu arrumar. Tá bom? Pior. Apaga. Pode continuar, Alcione. Então, vamos lá. Ficou alguma dúvida referente ao abandono intelectual, sobre a responsabilidade dos pais e responsáveis perante a escola e o aprendizado das crianças? A Luciana Amorim, quer falar?
Alcione, aproveitando aqui que você está aqui com a gente, que você é do conselho, eu faço parte da coordenação pedagógica do CAC, da Celândia. Sim. Você conhece, né? Aí, assim, a gente fica vendo lá, que eu sou coordenadora pedagógica lá, tem 2 semanas que eu entrei, que eu estou fazendo parte da equipe, estou muito feliz. A gente vê lá, assim, como as crianças estão indo, assim, tem tarefa para fazer, mas os pais não mandam para as crianças estar sendo acompanhadas lá pela gente, tudo. Assim, eu queria ver com você que tem o que fazer, como que a gente pode estar correndo atrás disso, para os pais estar mandando, porque eu sei que são crianças que estão ali para ter nosso apoio, né? Do lado, né, do outro lado. Aí queria ver com você como que a gente pode estar fazendo para estar pedindo para assim, estar levando as tarefas para estar fazendo com a gente lá. Sim. Vocês já fizeram reunião com eles? A gente está planejando uma reunião para o começo do mês agora já. Sim. Então, façam essa reunião. Se quiser, pode chamar algum de nós também para estar ajudando nesse sentido, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem de acompanhamento. E, assim, facilita muito para eles, né? Nesse sentido, porque, gente, não é fácil. Não é fácil para os professores, não é fácil para os pais, ainda mais que estão tentando e as crianças, sabe, em casa é complicado. Então, assim, quando a gente tem esse suporte, às vezes eles nem entendem assim, como que eles podem estar fazendo com vocês para estar levando, se eles podem até achar que é obrigatório ou não é, eles podem estar em dúvida nesse sentido. Então, assim, vamos esclarecer primeiro para eles como que eles podem estar fazendo, o que vocês podem estar orientando, o que vocês podem estar ajudando, para depois, em contrapartida, a gente estar ajudando também nesse sentido. Porque muitas crianças chegam lá assim, eu só vim para fazer uma refeição, porque a gente oferece almoço, oferece lanche, né? Aí eles chegam lá, eu tô com fome, aí almoça, lancha. Já tá na hora de ir embora, fica naquela agonia, né? Aí a gente fica preocupado por causa disso, que a gente tá lá para dar o acompanhamento, dar o apoio no estudo também, e eles não estão levando as tarefas, não estão levando atividade. Mas muitos não sabem dessas ajudas que vocês fazem, muitos não sabem. Entende? Eles, às vezes, mandam as crianças, né, para passar um tempo lá, entende? E às vezes são esses mesmo que só vão para poder comer, que não tem. E assim, é um espaço aberto para isso, né? Para ajudar, para dar apoio, né? Sim, então, assim, a princípio, é fazer uma reunião primeiro com esses pais, explicar que vocês podem estar ajudando essas crianças nesse sentido e ajudando eles mesmos, entendeu? E aí, sim, em contrapartida, a gente tenta ajudar também nesse suporte com vocês, tá? Que é um trabalho muito bacana, viu? É verdade, eu tô assim, apaixonada. Tem 2 semanas que eu entrei lá, por causa que eles estavam remoto. Aí voltou, tem 15 dias que voltamos, né? Aí logo eu voltei junto. Eu entrei junto com retorno. Eu tô gostando muito, mas é um trabalho que é de formiguinha, né? Na verdade. Entendi. Mas aí, a princípio, isso, faz uma reuniãozinha com os pais, aí qualquer coisa a gente conversa com eles também, para poder mostrar a importância e a ajuda que vocês podem dar, tá bom? Tá bom, aí no final eu pego o seu contato para a gente estar conversando depois, então. Tá bom. Tá, João. Obrigada. Nada. Mais alguém? Gente, porque assim, essa parte de abandono intelectual é bem prática, tá? Aí eu queria passar para o segundo tópico, que é uma coisa assim que é o índice assim, maior que nós temos no Conselho Tutelar, é o que deixa assim, mais agravante, é o que nos assusta muito a comunidade, é uma coisa que muita gente não gosta de falar. A gente vai falar um pouco sobre abuso sexual. Ele é um tópico muito grande, mas eu vou fazer assim, vou dar uma pincelada mesmo, para que vocês possam entender e identificar algumas coisas, para que possam ajudar também os professores nesse sentido e ajudar o conselho. Mais uma vez, eu reforço para vocês, o conselho não é nem um bicho de 7 cabeças, nós estamos lá para ajudar. Qualquer coisa, qualquer indício que vocês tenham, já vou deixar aqui claro, antes de eu começar, vocês podem estar procurando, e eu vou deixar também um número que vocês podem estar ligando, totalmente, vocês não precisam se identificar, se quiser identificar, ótimo, se não quiser, não tem problema algum, tá bom? E cai diretamente no nosso plantonista, então assim, a gente vai saber assim, o que aconteceu, se de fato está acontecendo algo com essa criança. Bom? Então, olha só, a gente tem 3 coisinhas que eu gosto sempre de falar quando eu vou falar desse assunto, que a gente tem que saber identificar o abuso, acolher essa criança e não se omitir. O abuso sexual hoje, ele acontece mais em casa, tá? Então, são com pessoas próximas à criança. Então, a maioria das vezes são aquele parente que está na sua casa, é o pai, é a mãe, é um primo, é um irmão.
Infelizmente, isso está acontecendo muito, principalmente por conta da pandemia. As crianças ficaram muito tempo ociosas dentro de casa. O refúgio da criança para sair de perto daquele abusador era a escola e não estava tendo durante esse ano todo. Agora está voltando de forma remota e as crianças estão voltando muito apáticas. Elas estão voltando apáticas, elas estão voltando muito presas, muito arredias. A mudança de comportamento deles muito grande, isso porque gerou algo lá atrás. A gente está recebendo muita denúncia referente a isso. E as escolas, assim, eles conseguem identificar muito rápido isso. Por quê? Porque as crianças, elas se sentem mais à vontade na escola. Às vezes as crianças, elas não querem falar para a mãe ou para o pai. Por quê? Porque elas são repreendidas por eles. Então, assim, às vezes vocês podem pensar, assim, não, mas nunca, se meu filho ou minha filha viesse falar algo desse sentido para mim, eu iria acolher o meu filho, iria acreditar, mas isso não é a nossa realidade hoje. A maioria dos pais, eles falam que é mentira, eles falam que a criança inventa, eles falam que a criança viu aquilo num filme e fica, né, colocando coisas na cabeça. Ou então, elas falam que a criança tem algum tipo de problema. Então, nunca levam a crer que, de fato, a criança pode estar acontecendo algo com ela. Como que a gente pode identificar que algo está acontecendo com o nosso filho ou com o nosso aluno, que tem alguns professores aqui? Primeiro, na mudança de comportamento daquela criança. Se ele tiver uma mudança de comportamento muito brusca, assim, de repente, pode saber que tem algo acontecendo com ele. Pode ser que não seja violência sexual, mas algo está acontecendo com seu filho. Simplesmente, se ele mudar assim, a forma de se vestir, de forma assim, que não é de acordo com o clima, por exemplo. Se ele começar a usar uma roupa de frio, num tempo que está muito quente, pode saber que tem algo que ele está querendo esconder. Tá? Pode ser outras coisas também que eu vou falar lá no final, mas ele tem algo a esconder ali. Se ele evita uma pessoa que ele tinha muito contato, por exemplo, se ele gostava muito de um tio, e ele está evitando aquele tio, não quer falar com ele, pode saber que algo aconteceu. Então, assim, é o olhar mesmo de pai e mãe para identificar que aquela criança tem alguma dificuldade e que está acontecendo algo com ela. Lógico que são inúmeras coisas que podem estar acontecendo. Então, assim, no comportamento, é mais difícil a gente detectar que seja a violência sexual. Por quê? Porque pode ser outros tipos pode ser até um distúrbio mesmo que ele tenha, ou então pode ser da faixa etária também, como a gente está falando de adolescente também. Porém, tem os outros fatores. Vocês têm que observar o corpo da criança. Vocês têm que observar se aquela criança ela já está chamando as partes íntimas de uma forma que vocês não falam em casa. Esse é um dos principais fatores. Se eles começarem a chamar as partes íntimas de palavras que vocês não utilizam em casa, isso é uma coisa que você já tem que ficar com sinal alerta, porque aí sim chama para violência sexual, porque ele pode, assim, pode ser um colega, pode ser um vizinho, pode ser alguém na turma, pode ser principalmente em casa, assim, com primos, tios, que estejam falando alguma coisa mais maliciosa com eles. Então, assim, olhem, principalmente as crianças pequenas, olhem quando for dar banho, quando for limpar, quando for vestir, olhem tudo. Assaduras, principalmente assaduras, gente. A gente pegou já crianças com assaduras, as meninas com assaduras, e a mãe achava aquilo normal. Achava ou era da fraldinha, ou era porque não estava limpando direito, e não é bem assim, tá? Depende muito assim, de como que tá a vermelhidão. Isso as mães entendem muito bem aqui, porque como dão banho nas crianças e estão limpando, fazendo ali a asepsia, sabe exatamente o que eu estou falando. Os meninos, é muito mais difícil, assim, os meninos chegarem para a mãe e falar assim, mãe, aconteceu isso comigo, por quê? Porque na nossa sociedade já tem aquele estigma de homossexualismo, onde aquilo ali é porque ele já é, né, homossexual, ele tá virando para outra, então ele não conta para a mãe, ele sente aquilo, né, ele acha que é vergonhoso demais aquilo para ele, e ele esconde. Então é mais fácil ele falar para um amigo, ou até para uma professora, se abrir para uma pessoa estranha, do que para os pais. Então, assim, são pequenas coisas que dá para vocês identificarem. Então, principalmente,
hematomas no corpo, assaduras, tem coisas assim bem mais gritantes, mas aí já passa para um outro âmbito, tá? Então, assim, vamos voltar um pouquinho. Vocês têm que olhar principalmente as coisas mais radicais que acontecem, né? As mudanças do comportamento deles bem radicais. Ou seja, eles gostavam muito de ir para a escola e agora estão mais arredios, não querem ir. A falta de atenção naquilo. Se eles gostavam muito de uma certa matéria e agora já não gostam mais. Se eles ficam muito excluídos, sozinhos e isolados no quarto. Isso tudo identifica que tem algo de errado. Então, como a gente está pegando muitos casos de violência sexual, a gente pede, e assim, vem com um grande pesar mesmo, e um carinho gigante pelas crianças, pedir para vocês que vocês orientem as crianças. E não tenham medo de falar, olha, não pode deixar ninguém pegar na sua parte íntima, nos seus seios, na sua perna, entende? Então, assim, tem vários. Nós tivemos o 18 de maio, não sei se todos conhecem aqui. É porque, gente, o assunto ele é muito grande. Então, eu estou tentando assim, fazer uma pincelada, uma coisa bem rápida, para tentar deixar vocês assim, um pouquinho só mais alertos, tá? O 18 de maio, esse é o Dia Internacional que a gente combate o abuso infantil, né? De adolescentes, de crianças e adolescentes. Criaram esse dia para quê? Para que todos o fluxo, todas as redes vão nas escolas, vão até igrejas mesmo, ONGs, para a gente fazer umas palestras para poder ajudar as famílias a combater esse tipo de violência. Então, a gente ensina as crianças também como elas identificarem onde não pode deixar tocar. E por incrível que pareça, quando a gente vai nas escolas palestrar para as crianças, depois disso, elas conseguem falar. E elas falam para os professores, para os orientadores, tudo o que vem acontecendo com elas. E gritante, a maioria das vezes, gritante mesmo, são com os pais que acontecem isso. E aí chega aquele ponto onde uma das meninas é abusada pelo pai, a mãe não acredita, né? E aí fala, ou oprime ela, para ela não falar, para ela não dizer aquilo para ninguém, ou então fala que o pai pode ser preso, ou ela que foi a culpada, entende? Isso acontece muito com adolescentes, principalmente. Então falam que o adolescente é culpado por aquilo. Então isso tudo, além dela ter sido a vítima da violência, a família como um todo deixa aquela criança, aquele adolescente muito reprimido. E aquilo vai afetar mais à frente um pouquinho. O que vai ocasionar? As crianças, elas podem acabar se machucando, se cortando, se automutilando e chegando ao autoextermínio, que seria o suicídio. A gente está tendo um índice gigante, eu não sei se vocês acompanham, de suicídio entre adolescentes a maioria das vezes, por conta disso. Crianças que vieram do interior para cá, que eram abusadas pelo avô e vieram para cá. Então, assim, e todas têm esse mesmo comportamento. Então, assim, para identificar, não é difícil. Porque tem, assim, a mudança de comportamento é muito, assim, visível, tá? É muito visível. Depois eu vou ver com as meninas para a gente fazer uma palestra só sobre isso, para eu pegar tópico por tópico para vocês, até mesmo para vocês identificarem até na comunidade, tá? E, gente, não se omitam, porque aquilo ali é uma criança ou um adolescente sofrendo. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês nas denúncias. Vocês podem falar assim, Alcione, mas às vezes não é nem isso que está acontecendo e eu posso prejudicar uma família. Não, você não vai prejudicar ninguém. A gente vai simplesmente investigar o que é nem investigar. O conselho vai acompanhar e aí, se de fato tiver algum indício, a gente vai passar para a investigação. Às vezes aquela família está passando por algum momento difícil ou alguma dificuldade e a gente vai conseguir entrar naquele âmbito familiar. E aí sim a gente vai entender todo o contexto para ver o que de fato está acontecendo. Mas na grande maioria das denúncias, elas são procedentes, tá? Elas procedem sim e a gente consegue ajudar aquelas crianças. Em Alcione, rapidinho na sua fala aí, e a gente da orientação, a gente também vai tentar resgatar essa criança, né? Resgatar a autoestima dela, a identidade dela, porque muitas vezes vai se perder. Porque igual você
acabou de falar, que a família acaba desacreditando, rotulando ela de algo que ela não é, que está com problema psicológico, que ela não está bem. Então, assim, a gente vai tentar resgatar isso na criança, né? Ou no adolescente. Sim. Isso. Assim, as crianças, elas costumam não falar para os pais, tá? As que falam para os pais, o pai não acredita mesmo. Por ser criança, achar que está mentindo, achar que aquilo é invenção. E aí ela começa a chegar na escola de forma assim muito reprimida. Então, assim, a gente conta muito e, graças a Deus, a gente tem muito sucesso com as escolas, com os orientadores, com os professores, com a direção. Por quê? Porque eles conseguem captar esse tipo de coisa. E a criança consegue falar, não só para eles, mas para algum amigo, né? E quando ele fala, isso é incrível, ele melhora o comportamento. Por quê? Porque ele conseguiu passar aquilo que estava reprimindo ele. Mas só que aí entram outros processos. Por quê? Porque a gente vai ter que entrar, vai ter que investigar isso tudo, vai ter que tratar aquela criança. Porque por mais que ele tenha aquela melhora espontânea, ali, aquela momentânea, na verdade, ele vai ter que ser trabalhado aquilo. Gente, a sexualidade da criança afeta totalmente a sexualidade da criança. A cabecinha dela fica totalmente desturpada de tudo. Ela perde totalmente a vontade de estar vivendo em comunidade. Ela tem a dificuldade de estar... A palavra não sai. Ela perde a vontade assim, de estar convivendo com os outros colegas, principalmente se for do sexo oposto. Ou, pelo contrário, a sexualidade aflora demais e aquilo num tempo que não era para estar acontecendo. Então, assim, a gente pegou crianças que, por exemplo, meninos que viraram meninas, tá? Não estou dizendo aqui que é errado ou que não é. Meninos que viraram meninas por conta de um abuso sexual. E aí ele não consegue se envolver mais com ninguém, com medo de tudo, e acaba, mais na frente, se prostituindo por conta disso. Então, assim, a gente acompanhou alguns casos que chegou até a prostituição. A drogadição vem acompanhada pela prostituição e a automutilação também. A automutilação é um dos estágios que eles fazem para tirar aquela dor psicológica que eles têm, para tirar aquilo da mente, que é aquela culpa que eles têm, que aquilo está acontecendo por culpa deles. Então, eles começam a se cortar. A partir do momento que eles se cortam, aquela dor é transmitida para o corte. E quando o corte não adianta mais, aí eles vão passando para outras medidas, que são ou as drogas, ou até o autoextermínio. E isso acontece mesmo, tá? Então, assim, vamos lá. Para identificar mudança de comportamento, principalmente de uma coisa que ele gostava muito e não está fazendo mais, de atenção nas aulas e não está tendo mais aquele tipo de atenção, ou então está muito arredio, muito agressivo. Aquela questão de usar a roupa no momento que está muito calor, por exemplo, uma roupa muito carregada, muito pesada, pode ter certeza que aconteceu algo com aquela criança, ou então ele já está se automutilando e está cobrindo. E os professores pegam muito isso, tá? Várias vezes a gente foi chamado porque os professores pegaram a automutilação, até mesmo feito na escola. As crianças e adolescentes, eles reconhecem a escola como refúgio, né? Quando eles são reprimidos em casa, onde ninguém acredita neles, onde eles são os mentirosos, porque é isso que acontece muito, eles encontram como refúgio. Só que muitas vezes eles não conseguem falar, e quando eles não conseguem falar, eles vão para o banheiro tentar se matar. Isso acontece também muito, a gente já pegou casos assim também, principalmente, mas aí mais no ensino médio que a gente pegou. Então, assim, coisas muito sérias, onde as famílias, principalmente as mães, né, que tem todo aquele trato, para entender aquela criança, se ele tiver alguma dúvida sobre sexualidade, não tenha medo de falar. O que ele perguntar, responda. Fala para ele o que é certo, o que é errado nesse sentido. Fala para ele como identificar que uma pessoa pode estar tentando algo diferente com ele e que não é certo. Essa questão de, criancinha no colo de tio, criancinha no colo de um primo mais velho, gente, isso não existe. A gente já viu situações de abuso, vocês vão ver em outras palestras também, alguns psicólogos falando sobre isso, que é aquela questão do tio fazendo cavalinho com a criança. Não sei se vocês já ouviram falar disso, isso não existe. Por quê? Não tem mais aquela coisa, aquela inocência, não tem. Hoje em dia,
tudo está levando para o lado sexual mesmo. E a gente tem que proteger nossos filhos. Eu tenho 2 também, e sempre assim, observando todo esse tipo de coisa. Então, não tem essa questão de, passar a mão na perna, vôtil. Não, não existe. Não existe isso. Eu vou dar um exemplo, que já tem muito tempo que esse... Não estou falando o nome de ninguém, então não vai. De um bebê, era um bebê, não chegou a 2 anos, usava fraldinha, tudo. A mãe chegava na casa, e o avô queria pegar essa criança, né? Vamos olhar as estrelas, vamos ali no quintal, esse tipo de coisa, levava lá. E a mãe nunca desconfiava. Quando foi um certo dia, a mãe foi lá no quintal para ver, e o avô estava abusando do bebê. Estava colocando a mão dentro da fraldinha do bebê. Então, ele levava lá para trás para olhar as estrelas e não tinha nada disso. Tá? Então, assim, são coisas simples que a gente pega e a gente nem imagina. Nem imagina, tá? Então, assim, não vou passar nem para o âmbito se é doença, se é o que acontece com eles, que a gente está aqui no foco das crianças mesmo. Então, assim, gente, vamos identificar, vamos ficar de olho. Chega em casa, olha seus filhos, olha o corpinho deles, ensina o que pode, o que não pode. Não tenho medo, se eles perguntarem sobre algo, sobre sexo, algo assim, porque eles escutam, né? Eles escutam tudo. Falem mesmo. Esse é a melhor forma de você proteger o seu filho, orientando e conversando com ele, para saber de fato. Outra, se você não tem com quem deixar o seu filho, ele vai para a escola, mas tem uma pessoa, é um vizinho, mas assim, você não tem tanta intimidade, é ele que vai pegar seu filho, vai passar um tempo, não deixe, gente. Eu sei que tá difícil, eu sei que as pessoas têm que trabalhar, sei que tá complicado, mas hoje a gente não conhece ninguém, a gente não sabe quem é quem. Então, a gente não sabe a índole, não sabe a personalidade, não sabe como foi a criação daquela pessoa. E assim, é seu filho. Então, você tem que proteger ele ao máximo. Quando ele trouxer algo para você nesse sentido, de que, aconteceu isso, ou então, teve uma brincadeira que eu não gostei, pode saber. Pode saber que tem algo. E assim, não diga que ele está mentindo, ou não é bem assim. Ou então, mas você tem mães que falam assim, você tem certeza que isso aconteceu? Porque se aconteceu, você vai prejudicar fulano. Isso aí, ele vai ser preso. Então, assim, isso induz a criança a ficar com medo. Por quê? Porque ele se responsabiliza. Se a família dele for separada, se o pai ou o irmão, quem foi, o abusador, for preso. Então, assim, ele se responsabiliza e se culpa por isso. Então, a culpa faz com que ele trave e não fale. E aí ele leva aquilo para o resto da vida. A gente teve relato de mães que chegam para a gente porque aconteceu com a filha ou com o filho, e elas chegam para a gente falando que ela também foi abusada e que ela foi ameaçada por muito tempo para não falar, e ela carregou aquilo, né? Carregou aquela angústia e levou aquilo para a vida. E eram pessoas totalmente depressivas, e acabou acontecendo com a filha, porque ela também não tinha coragem de conversar com a filha sobre aquilo, do que aconteceu ou o que poderia acontecer com ela. E acabou acontecendo com a filha também. Então, assim, é muito importante o diálogo, é muito importante que você crie um relacionamento, crie uma confiança, assim, que o seu filho confie em você de forma assim, bem concreta, que ele abra para você, tá? Então, essa participação da família é fundamental. E, assim, a parceria com as escolas que identificam muito e nos ajudam também a poder encaminhar essas crianças, esses adolescentes para acompanhamento, assim, tem sido fantástico mesmo, tá? Eu só tenho a agradecer e eu conto com vocês, com as famílias, para poder identificar e denunciar. Nós estamos com um canal de denúncia que é o 125, que é o canal de Cisdeca. O 125, ele é um canal que ele atende toda Brasília, né? Brasília toda, todo o DF. Só que ele, por exemplo, vamos supor, o 62, ele atende gente da QNQ, atende gente da expansão, né? São crianças de vários locais. E a Ceilândia são 4 conselhos tutelares. Então, assim, eles são divididos por território. Por exemplo, o nosso, da 5/7, ele atende toda a Ceilândia Norte, toda a expansão, Privê, Setor, tá? E um pedacinho ali do INCRA, mas é mais a parte do Alexandre Guzmão. Então, a gente pega toda essa parte. Aí tem o da Ceilândia Sul, tem ali um pedaço do Pôr do Sol, Sol Nascente, PSU, e tem a parte da QNQ, QNR e o Sol Nascente também, tá? Que é o Conselho 4. Então, assim,
O 125, ele localiza logo o plantonista, e aí o plantonista já vai direto naquela denúncia na residência que é do setor onde ele atende, tá bom? Então, o 125 é o direcionado mesmo. E tem o nosso, se vocês quiserem anotar, que é o nosso de lá, que é o 3471 1044. Esse é o da nossa sede, que é lá o da 5/7, 3471 1044. E eu vou deixar com vocês também o meu número, que aí qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu tenho um material também sobre a violência sexual, eu posso estar passando para vocês, porque, assim, é um assunto bem longo, bem amplo, onde tem vários tópicos mesmo de identificação, mas o mais importante é mesmo a situação comportamental, se ele está se distanciando de alguém, a criança está se distanciando de alguém, mudança de comportamento, principalmente roupa, como eu falei para vocês, que esconde as marcas, e identificar o corpo, sinais no corpo, que esse é o mais agravante, porque aí a gente já tem que levar para a delegacia, todo aquele outro processo. O meu, 98429-1653. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar chamando. E agora eu deixo aberto para quem quiser fazer mais alguma pergunta. Alcione, repete o seu número de novo, que é 98429. Coloca no chat. Vamos colocar no chat. Vou colocando aqui. Vai falando que eu vou escrevendo. Tá bom. Peraí. Então, vamos lá. O primeiro canal, que é para todos os conselhos, é o 125. Esse 125 é totalmente gratuito, vocês podem estar ligando de celular, vocês não precisam se identificar. Assim, gente, o menor indício, denunciem. Por quê? Porque não é que você vai estar prejudicando a família, mas você pode estar salvando uma criança, tá? E a gente vai lá justamente para saber isso, para a gente entender a situação daquela família. Vocês podem estar ligando também no 3471-1044, que esse é o da nossa sede, que é lá no da 5/7. Repete, por favor, 3471 1044. Da sede do Conselho Tutelar, né? Isso, da Ceilândia Norte, que esse aí é o CT1, tá? Ceilândia 1. E podem estar ligando também no meu, é o 98429 1653. Peraí, só um minutinho. O seu é 8429 1653. 1653. Isso. É. No momento, eu estou como coordenadora do Ceilândia 1, por isso fica mais fácil a gente distribuir as denúncias para a gente poder melhor avaliá-las, tá? Então, assim, não tenham medo de denunciar, não tenham medo de acreditar. Gente, não tenham medo de acreditar naquilo que o seu filho está falando, porque você acreditando naquilo, não é que você vai prejudicar outra pessoa, mas você vai salvar o seu filho. Ah, mas pode ser mentira? Pode. Ninguém está falando que não possa ser. Mas, assim, 97% não é mentira. A criança não mente sobre violência sexual. Isso é fato, tá? Isso é comprovado cientificamente que ela não mente sobre abuso sexual. Porém, tem aqueles casos, sim, de crianças que tendem, né? Que isso aí também é um distúrbio. Só para vocês terem noção, o que pode agravar depois de um abuso sexual, eles podem, sim, levar a criança a ter psicose, a ter déficit de atenção, até a sexualidade aflorada. Então, assim, ela pode virar homossexual por conta disso, tá? Não estou falando que homossexual, pelo amor de Deus, não estou falando que é uma doença, não estou falando isso, é porque a sexualidade aflora muito cedo, tá? Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Então, assim, são graves mesmo, são muito graves, tá? Eles têm depressão, eles têm, pós-traumática também. E isso fica pela vida toda, não é um período que fica, eles ficam para a vida toda. Então, assim, eles vão ficar tomando remédio contínuo para a vida toda, tá? Então, assim, isso é um dos, né, das sequelas que ficam por causa da violência sexual. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta a isso. E é um caso, assim, que a gente está tendo demais. Nesses últimos dias, agora que principalmente que voltaram as aulas presenciais, a gente está tendo mais denúncia por conta conseguindo falar, que antes elas estavam presas dentro de casa, né? Então, agora elas estão conseguindo falar, tem com quem falar, né? E eu acho que até chegar ao ponto de uma pessoa acreditar naquilo, aí chega pra gente. Mas quando chega pra gente, o direito já está violado. Então, assim, é muito triste, muito mesmo.
Então, eu queria saber se tem dúvidas, se tem algum caso que vocês, né, vivenciaram, se querem dividir alguma coisa. Quase ninguém falou. Eu vou falar um pouquinho assim eu tive um caso de violência com a minha prima. Ela, assim, hoje ela já é casada, tem filho, mas a gente já vinha desconfiando por causa do comportamento dela e do padrasto dela. É igual você falou, a gente tem que estar observando os pequenos detalhes, que a gente acha que ali não tem nada, mas sempre tem alguma coisa. Assim, assim, ela tinha 6 anos quando começou a ser abusada. E, assim, e o padrasto dela sempre evitava dela estar convivendo com os parentes, com os primos e tudo. Ela não podia ligar para ninguém, quando ligava escondida. Aí chegou um dia que ela chegou, assim, e eu sempre fui muito curiosa. Eu, com 15 anos, eu cheguei e conversei com ela. Acho que era me seguindo no rumo que eu sou mesmo, né? E aí eu conversei com ela, perguntei. Aí todo mundo já desconfiava, mas ninguém tinha coragem de chegar e perguntar para ela, ou para minha tia, ou pegar o padrasto e conversar sério com ele. E ela pegou e falou que ela sempre foi abusada, era por isso que ele não deixava ela ficar na casa de ninguém, conversar com as primas, conversar com tia, porque ele tinha medo dela pegar, abrir, falar o que estava realmente acontecendo. E quer dizer, veio uma criança de 6 anos de idade que revelou com 13 anos. Olha o tanto que ela fez. E quando ela falou, ele ficou doido. Falou que era mentira dela, que era invenção dela, igualzinho você falou. São pequenos, assim, detalhes de comportamento de ambas as partes, como da pessoa que faz e da criança, né? Isso. Observar aquele parente que quer ficar muito com seu filho, assim, de forma que quer ficar sozinho com ele. Você tem que entender o porquê, mas por quê? Mas, assim, gente, também não vamos generalizar, tá? Mas a gente tem que observar muito. Por que sozinho, sem a sua presença? Então, assim, as pessoas que estão em volta do seu filho também você tem que observar. E hoje a gente está vivenciando isso. Então, a gente tem que ter cautela e tem que vigiar, sim. Aí, uma vez eu fiquei mais assim, que eu fui atrás mesmo, com meus 15 anos de idade, quer dizer, eu era um adolescente, né? De acabar de estar na adolescência. Ele virou para mim e falou assim, por acaso você já é mocinha? Você já está com o corpo formado. Aí eu fiquei só olhando assim, não te interessa, né? Não te interessa se eu sou ou não sou. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. São pequenos detalhes mesmo que as pessoas não observam, sabe? Que a gente tem que ficar atento. E assim, como eu estou em sala de aula desde os meus 19 anos, eu já vi muita coisa acontecer com alunos meus. Comportamento de sentar na cadeira, o jeito de sentar, o jeito que a criança está ali sentada, às vezes está mexendo demais. Sim. Isso tudo já é um ponto de estar desconfiando. Para os professores, principalmente, para estarem observando a criança, infecção, indo demais fazer xixi, pedindo para fazer xixi. Em casa, se a criança tiver regressão, o que é regressão? Voltar a fazer xixi na cama, querer usar bico, mamadeira, e não está mais na idade, pode ter certeza que aconteceu. Até assim, a brincadeira com lápis, a criança com lápis, a gente pode observar em sala de aula, a criança pegando lápis, passando na parte íntima, a mão demais, é tudo um ponto para desconfiar, tá? É para estar indo atrás, porque tem alguma coisa acontecendo. Sim. Aí, assim, as pequenas coisas são isso, infecção urinária, pais, fiquem atentos com infecção urinária, porque a criança, ela não tem o porquê ter tanta infecção assim, se tiver tido algo contínuo, né, se seja uma coisa muito repetitiva. Então, ela não tem o porquê. Se ela começa regressão, como eu falei para vocês, e nos piores casos, se ela começar a ter um corrimento, aí sim, pode ser até uma DST, que ela tenha pego por causa do abuso sexual. Então, assim, são coisas muito graves que aí a gente já chega ao extremo. Mas, assim, os mais simples são esses, que é a ida demais ao banheiro, ou fazer xixi na cama, a regressão. Tudo isso são comportamentos que você sabe que seu filho não tem e começou a ter agora de repente, né? Então, assim, observar muitas crianças, muito mesmo. Alguém mais? Nós temos 52 pessoas participando e ninguém quer falar mais nada. Eu vi que algumas pessoas deram alguns relatos aqui no chat. Se você vivenciou algo,
quando você era pequena, ou você viu alguma coisa acontecendo com a sua mãe, que aquilo te marcou muito, você queira conversar, pode me chamar no privado depois, que a gente conversa, tá? Se precisar de encaminhamento também a gente faz, sem problema algum, mas me procura, não fica guardando isso para vocês, tá joia? Aí só me procurar que a gente faz o encaminhamento também para as mães, a gente não trabalha só criança. Alcione, deixa eu perguntar do material que você falou que a gente aqui que você pode dar, tá dando o material. Aí como que eu posso ter o acesso a esse material com você? Você, como você está trabalhando lá no CAC, eu vou fazer o seguinte, depois eu te chamo. Aliás, você me manda um oi para eu lembrar que eu esqueço. Aqui no uhum. Isso, que aí eu vou ver se eu arranjo alguma coisa impressa para você, senão eu vou ter que mandar em PDF. Mas aí eu arranjo alguma coisa impressa, tá bom? Mas aí você me chama, porque eu esqueço. Assim, porque eu acho muito importante, como eu tô, assim, eu sempre tive na área, ainda mais lá, que são crianças que precisam mesmo de apoio e ajuda, é bom ter esse material, né, porque... Sim, com certeza. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Sibeli, levantou a mão. Sim, bom dia. Bom dia. Não, só quero fazer uma colocação que a gente estava conversando no início, enquanto você estava se organizando aí seu áudio, né, Alcione? Uhum. E aí a gente estava conversando, né, e assim, só complementando, e a tua fala também, Alcione, complementando. Eu costumo falar para os meus pais o seguinte: tenha um tempo para os seus filhos. Porque se você não tiver tempo para os seus filhos, a rua vai ter, lá fora vai ter, o mundo vai ter. Ui, desculpa que eu... barulho. Então, assim, se você tem que tirar, igual a Débora falou, uns 30 minutinhos para fazer uma atividade com seu filho, atividade, né, de casa, porque se você não fizer, lá na rua, os amiguinhos, entre aspas, tem 30 minutos para ele, né? E ensinar o que não deve, o que não pode, o que é errado, ao invés de ensinar o correto, né? Então, realmente, a gente tem que ter tempo para os nossos filhos, tem que conversar, completando a fala da Alcione, conversar, né? Dialogar mesmo, para que ele tenha essa confiança no pai e na mãe, né? Só para complementar, obrigada. Nada, que isso. É perfeita a colocação, é isso mesmo. A gente tem que deixar eles bem à vontade para falar mesmo, para eles confiarem na gente. É isso. Por falar nessa questão de confiança, desculpa, eu sou mãe de 2 adolescentes, um menino de 14 e uma menina de 15, e eu sempre prezei, né, fiquei pensando muito, pedindo a Deus sabedoria, para eu estar muito ligada aos filhos, muito próxima, não é ser amiga, fazer as vontades, era estar próximo para que eles estivessem à vontade, né? Como a Alcione falou em um certo momento da palestra, eles se sentirem à vontade de conversar. E a questão da sexualidade, gente, é muito importante, desde de pequeno. O que eu fiz com os meus filhos? À medida que eles foram crescendo, eu fui falando sobre a sexualidade, não abrindo tudo, mas de modo que eles pudessem conversar comigo sem medo, entendeu? Porque a gente tem que se adiantar do mundo lá fora. O mundo lá fora vai mostrar umas coisas assim punk para os filhos. Celular vai mostrar coisa punk para os filhos de vocês. Gente, eu fico assim muito triste, confesso a vocês, quando uma criança de 2, 3 aninhos já está com o celular na mão. E ali a criança não é que ela é mais inteligente, que às vezes as pessoas pensam assim, meu filho é muito esperto, sabe mexer no celular. Não, é porque o estímulo dele é esse. Né? Nós temos vamos dizer assim, quem é bem mais antigo, tem outros tipos de estímulos. As crianças estão muito estimuladas com o celular, então elas entram, acessam sites que a gente não imagina. E aquilo que elas veem, gente, faz um estrago enorme na mente. Eu vou confessar a vocês, assim, algo bem particular que me fez muito mal quando criança. Quando criança, eu tinha cerca de uns 7, 8 anos de idade, eu vi aquelas revistas pornô, não sei se vocês lembram, o meu primo morava ao lado da casa da minha mãe, mora ainda, né? Ele recebeu um monte e queimou, só que aí ficou algumas páginas sem queimar. E o meu irmão, que é até surdo, ele vai lá me chamou para ver, morrendo de rir. E aí a gente foi lá olhar. Gente,
aquilo me fez muito mal. Até hoje vem reflexo, até hoje vem aquelas imagens assim, e graças a Deus não refletiu no meu casamento, porque foi como a Lidiane falou, eu fui curada, mas isso não é bom. Criança ter acesso a esse tipo de imagem não é bom. Afeta demais ao desenvolvimento, a sexualidade da criança. Então, se adiantem, tentem, vão conversando com os filhos, vão falando sobre a sexualidade aos pouquinhos, tá? Vai mostrando para a criança o que é o sexo, sem falar tudo, tá? Escrachado. Não, vamos falando aos poucos, de acordo com o que a criança entenda, tá? O que aconteceu na minha casa com os meus filhos? Quando os meninos da escola mostravam alguma coisa, eles vinham logo falar comigo. Por quê? Porque eles tinham liberdade. Eu não chegava e falava, menino, você tá vendo isso? Menino? Não brigava. Eu falava, quem foi que te falou isso, meu filho? Como é que foi que aconteceu? O que você viu? Aí me contava. Eu falava, nossa, que coisa ruim, né? Conversar, gente. Conversar não é espantar a criança nem brigar porque ela viu alguma coisa. Se você está percebendo seu filho com o celular na mão, vendo algo que não é certo, você fala, por que você está vendo isso daí? O que é isso daí? Aí se ele desliga logo, não, deixa a mamãe ver. Eu quero ver, é legal? É interessante? Deixa eu ver. Aí ele vai tendo aquela abertura. Você vai conversando com a criança, vai explicando, olha, isso aqui não é legal para você. A sua mente depois vai ficar ruim com essas imagens. Vai pela mamãe. Não fica vendo, não é bom, tá? Vai ter quando você for grande, você vai ver, isso aí não vai fazer problema, mas agora, para você que está crescendo, é importante você não ver. Vamos fazer o seguinte, troca essa imagem por outra, vai estimulando o seu filho, vai se adiantando, porque o mundo vai mostrar coisa para eles, e a sexualidade deles vai ser aflorada, tá? Muitas vezes nós temos homens machistas e homens que querem somente ter relações com as mulheres aí e deixar para lá. Por quê? Porque foi estimulado. Muitas vezes os pais não viram, porque os pais não estavam em casa ou não se atentaram a isso. Então, vamos tentar trazer as crianças mais próximas da gente. Hoje, meus filhos têm 14 e 15 anos, eles me contam cada coisa que eles veem. Teve um dia que meu filho foi muito engraçado, meu filho estava vendo um vídeo, a gente estava até viajando, e na hora ele viu um vídeo pornô. E ele disse que tentava desligar aquele negócio, e aí a tia dele viu, ficou rindo muito. E depois ele falou, mãe, aquela imagem é horrível na minha mente, mãe. Aí eu fui orientando ele. Falei, não, filho, faz assim. Como nós somos cristãos, né? Eu falo, filho, ora, pensa em coisa boa, desvirtua a sua mente. E aí ele conseguiu vencer, tá? Então, minha orientação como mãe e como pedagoga hoje para vocês, se aproximem dos filhos, tá? Se adiantem do mundo, tá bom? E cuidado com o celular, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o celular. Clésio? Então, gente, eu sou uma pessoa cristã desde o nascimento. Meu pai, minha mãe, minha avó, e evangélico, eu acho que às vezes até é um pouco radical. O radicalismo, ele traz uma consequência também. Mas, assim, eu tirei mais proveito disso, mais coisas boas do que coisa ruim. E eu percebo o seguinte, que eu repasso essa questão da tradição para os meus filhos, e eu tenho visto frutos muito bons, e tento passar isso para a escola, porque o que é bom para a gente passa para o outro também, né? E o que acontece? Às vezes, eu percebo que nós, enquanto escola, peca muito com relação à escolha de músicas em eventos de encerramento, datas comemorativas na escola, até no momento do recreio, por exemplo. A gente, com essa evolução aí das redes sociais e até mesmo, por exemplo, do TikTok, gente, me desculpa falar, porque eu acho que tem coisa boa, mas virou uma coisa horrível, uma praga, porque, assim, a gente percebe que virou, assim, um culto ao sexo. As danças, as músicas, virou um culto ao sexo. Parece que é um pré-ensaio, parece que as crianças e adolescentes foram jogadas a uma vida exclusivamente sexual, porque você percebe o seguinte, tem uma festa de Halloween, tem uma festa de encerramento, né? Acabou o ano letivo, vai ter uma festa de encerramento. Não existe outra música se não for apologia a sexo, e como se não bastasse a música, a dança também.
A dança é a insinuação ao sexo. Eu não vou chegar ao meio da questão, porque pode ter criança aqui também na reunião, né? Mas, assim, a gente percebe que a dança é explicitamente um sexo. E, às vezes, a gente, enquanto professor, permite porque como a mídia se torna isso muito maçante, as crianças absorvem, e eles acabam empurrando isso na escola também, e a gente fica, assim, de mãos atadas. Fica muito sacrificante lutar contra isso, mas, assim, eu quero incentivar a todos a não deixar. Olha, eu dou aula para 5º ano, tá entendendo? Eu não quero expor ninguém aqui, eu não vou falar não, mas eu tenho crianças aqui que chega como uma verdadeira, uma mulher, não estou falando nem uma moça, eu estou falando uma mulher, e olha que nem moça não é, ainda está naquela transição ainda, entre menina e moça, e já virou uma verdadeira mulher nos hábitos de vestir, na pintura, e corte de cabelo, tudo assim parece que insinua a entregar a criança. Né? Isso, a oferecer aquela criança, parece que está oferecendo ao mundo uma criança para o sexo. Então a gente percebe uma agressão muito grande. Aí depois que vem os abusos, não estou justificando abuso, nada justifica abuso, mas assim, parece que há um desejo da própria família em inserir a criança a um adiantamento de abusos. Tá entendendo? E a gente percebe isso a todo tempo. Eu acho que a escola, ela pode fazer um trabalho de retroceder isso aí, dar uma marcha ré em certos comportamentos, para que a gente não tenha tantos casos que a própria mídia já empurra, né, gente? A gente vê nitidamente. Eu tenho um casal também agora é rapaz, né? Completou 18 anos, e a menina com 15 anos já é uma mocinha também. Mas é assim, parece que, olha, eu olhei em cadernos de meninas, as meninas parece que afloram um pouco mais, não sei se isso é verdade, mas eu percebi isso mais no lado das meninas. Tem caderno de meninas que tem foto, não é de rapazinhos da idade dela, não, menininho de 12, 13 anos, de 15, não é não, tem foto de homens de 33 anos, de barba, todo formado, e as meninas cobiçando, almejando aquilo ali. Eu falei, isso aqui não é normal. E, assim, não é um caso específico, a gente percebe, eu tenho uma turma de 15, 17, 5, 6 meninas trabalhando nesse sentido. Eu acredito que a família apoia isso aí, porque se eu ver minha filha desse jeito, eu vou, no mínimo, instruir ela, falar que aquilo não está certo. E eu vejo meninas, por exemplo, venerando homens, não são rapazes, homens de 30, 40 anos. Eu falei, caramba, a que ponto nós chegamos? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso aí. Eu estava falando dos meus filhos, por exemplo. Ela falou, pai, eu posso namorar? Eu falei, pai, pode namorar. Meu filho com 17 anos pode namorar? Eu acho que pode namorar, mas eu falei para ele, ó, qual é o objetivo do namoro? Quais são as consequências do namoro? Para que você quer namorar? Você tem condição, pelo menos, de marcar um possível casamento se o namoro der certo? Você vai enrolar esse namoro para um casamento daqui 10 anos? Vai ser possível fazer isso? Será que ele não vai dividir o tempo dele, que é útil para estudar, para ir para uma igreja, para produzir os meninos, para dividir com relacionamentos prematuros, uns relacionamentos bem adiantados? Então, isso tudo tem que estar em questionamento, porque senão a gente vai cair os meninos não dão conta de ter aula. Olha, às vezes eu estou conversando a respeito da aula e a gente fala de alguma palavra que pode dar duplo sentido, os meninos caem matando. Cabo de vassoura, falar de banana, falar de alguma coisa, rapaz, é falar e os meninos caem matando, porque a erotização, a sexualização dos objetos, das coisas, do que envolve, parece que ficou muito aflorado, ficou muito agressivo. E eu acho que a escola, e nós como pai também, tem que o tempo todo desmontar isso aí. Isso aí é sacrificante, mas tem que desmontar, senão nós vamos ter muitos problemas. Entendeu? Ótima fala, Clésio. Eu vou complementar, né, na verdade, a sua fala, porque quando a gente fala de música, gente, é muito sério. As pessoas pensam assim, não, música é só para diversão. Se você parar para pensar, a música, ela entra na sua mente, vira um chiclete. Vocês já viram? Você está passando num lugar e aquela música fica na tua mente, e aquilo ali, a mente vai acatar. E a música não passa batido. Eu ouvi um músico falando assim, gente, a música é alimento da alma. Ele disse que quando ele fazia músicas seculares, músicas normais, ele fazia pensando na própria vida. Então, ele fazia músicas que
evocava a sexualidade porque ele vivia aquilo dali. Ele vivia uma promiscuidade, ele vivia algo que não estava correto. E ele falou, gente, eu falava daquilo que eu vivia, e eu sei que aquilo envolvia outras pessoas, e as pessoas também passavam a viver daquela maneira. Então, a música, gente, ela é muito séria. Ela não é somente uma questão de diversão, ela é alimento da alma, ela vai ficar na sua mente. Então, selecione as músicas para ouvir, mostre músicas de letras interessantes para os filhos de vocês. Existem umas músicas mais, vamos dizer, de letras interessantes, músicas que vão evocar mais o amor, que vão falar de coisas mais corriqueiras da vida, que não vai trazer malefícios para a mente. Eu, gente, particularmente falando, eu odeio funk. Quando eu escuto funk, gente, eu tenho um nojo. Mas por quê? Por conta do proibidão, né? E aí, às vezes, tem uns funks aí com outro tipo de letra, eu não critico quem gosta, mas eu fico até assim, eu não gosto muito de funk. Mas, assim, se você gosta de escutar, seleciona os funks, selecione as músicas que os seus filhos vão ouvir, ajude a eles a ter um outro tipo de cultura, para que eles possam crescer mentalmente saudáveis, para que a gente possa correr contra a sociedade que está empurrando coisas erradas para os nossos filhos, tá, gente? Então, seleciona bem isso daí. Lembrando, música é alimento da alma. A música vai fazer diferença na vida do filho de vocês. Ela vira chiclete, né? A Renata levantou a mão. Pode falar. Bom dia, gente. Só para complementar, né? Porque a palestra está sendo maravilhosa e cada fala está sendo muito significativa para todos nós. E eu quero dizer a todos nós, a todos os pais que estão aqui presentes, que nós temos que prestar mais atenção, porque nós estamos perdendo os nossos filhos lá fora. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Porque, assim, nós devemos parar de falar mais e mostrar boas ações para os nossos filhos. Porque tem pais que falam, faça isso, faça isso, faça isso, mas as ações são totalmente contrárias. Então, é melhor nós fazermos. Eles vão aprender mais com as nossas ações. E hoje, o que eu percebo em cada casa de amigos que eu vou, os locais, às vezes, que a gente frequenta, é que nós temos terceirizado nós temos colocado os nossos filhos na mão de outras pessoas, e depois lá na frente nós vamos nos perguntar por quê, né? As crianças, o que elas querem é a nossa atenção. Querem ter um mínimo de momento conosco, mas que seja um momento proveitoso. Hoje em dia as crianças não sentam à mesa com os pais sem estarem com o celular na mão. Hoje em dia, se você perguntar para as crianças qual é o brinquedo que elas querem ganhar, que brinquedo que nada, nós queremos eletrônico, nós queremos celulares, nós queremos tablets, nós queremos coisas desse tipo, né? E os pais estão dando, eu tenho crianças que chegam na sala, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. É igual essa série que está tendo aí, que eu nunca assisti, mas que tem uma boneca aí que assassina, e tem músicas infantis. Eu tenho crianças que chegam na sala cantando, tipo assim, gente, eu nunca assisti, mas já ouvi falar tanto dessa série. E aí, isso, não sei o que eu achei. E aí as crianças cantando, me perguntando, e eu pergunto para elas, vocês estão assistindo isso? Ah, estamos, o pai, a mãe assistem em casa, a gente também. Então, eu quero alertar, paizinhos, eu quero alertar, mãezinhas. Depois, lá na frente, não vamos reclamar, porque nós estamos levando coisas sujas, coisas ruins para dentro dos nossos lares, né? E o que nós estamos apresentando para as nossas crianças, já que, se vocês me permitem, fala que as crianças, elas são flechas, e se elas são flechas, vocês são os guerreiros, são vocês quem lança essas flechas. Qual é o alvo que vocês querem acertar? Aonde vocês querem lançar as crianças de vocês? Né? Nós vamos lançar de forma? Não. As nossas crianças são os que nós temos de mais importante. E às vezes nós queremos colocar toda a responsabilidade em cima da avó, do avô, da escola, de tantas outras pessoas, mas a responsabilidade é de vocês. Foi vocês que colocaram no mundo. Então vamos lá, gente. Todos nós temos que cooperar para a criação dessas crianças, sim, como o Clésio falou. Nós temos que vigiar quanto a essas músicas, ao que nós estamos permitindo e deixando dentro da sala. Mas hoje em dia parece que até a nossa voz como professor está sendo calada. Muitos pais não admitem que nós venhamos a entrar, que nós venhamos a falar, né? Porque qualquer coisa o professor ele se sente até acuado de falar. Mas vamos lá, família, vamos prestar atenção. Vocês estão perdendo seus filhos muitas vezes dentro de casa. Não é para a escola, não é para o amiguinho, não é para o mundo, não. Vocês estão perdendo dentro de casa. Cadê o tempo?
Aí eu não tenho tempo, só que você tem tempo muitas vezes para colocar na sua agenda para ir em diversos outros lugares. Mas e o tempo de qualidade com a sua filha, com o seu filho? Sair num lugar, esquecer o celular, todo mundo, estou falando é todo mundo. Nós estamos refém dessa maquininha aqui. Nós estamos refém da tecnologia. Só que os nossos filhos vão adoecer. Entregando o celular para sua criança pequenininha, a mente dela ela é estimulada rapidamente, sabe? Antigamente, na nossa cidade, não tinha isso. A gente brincava, fazia tantas outras coisas. E hoje não. Você não observa a conversa que seu filho está tendo no celular, você não vê que vídeo ele está acessando. Quando você chega perto, ele muda o comportamento, porque ele estava vendo algo que ele sabe que não era legal. Então, ele muda o comportamento, a gente percebe isso rapidamente, tira da tela aquilo que estava vendo. Então, assim, os seus olhos têm que estar atentos àquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus confiou, que é o seu filho, é o seu bem maior. Então, não vamos vacilar. Não vamos vacilar. Eles são o futuro, eles são o presente e o futuro. Mas e aí? Como é que vai ser? Esse TikTok está acabando, né? Quando a gente coloca qualquer coisa, hoje em dia virou paia. Nossa, que coisa paia. Não, coloca aquela outra música, coloca isso, coloca aquilo outro. Eles não querem mais participar, o pessoal de 4º, 5º ano, não querem mais participar de certas coisas que a gente faz na escola, porque eles já acham adultos. Eles estão se sentindo adultos. Quem é que está influenciando esse comportamento? Você tem que saber quem é que está influenciando o seu filho. Né? Na palminha da nossa mão, né? Eu já ouvi uma psicóloga falar que na palminha da nossa mão, esses 5 dedinhos que nós temos aqui, nós sabemos dizer às pessoas que estão sendo influentes na nossa vida. Será que você, pai, será que você, mãe, está nos dedinhos da mão do filho sendo influenciador ao seu filho? Então, gente, isso é muito sério, né? Aqui nós temos 53 pessoas presentes, mas teríamos que ter aqui todos os pais presentes para ouvir o que está sendo falado aqui. Porque os nossos filhos estão sofrendo um bombardeio terrível e nós estamos simplesmente ignorando, fechando os nossos olhos. Vamos nos alertar, vamos abrir os nossos olhos. Teu filho está pequeno hoje, mas ele vai crescer. O que é que você tem ensinado do teu filho? O que é que você tem ensinado? Então vamos lá, porque lá na frente vem a colheita, viu? Não esqueça. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito boa a sua fala. Clésio, você quer falar alguma coisa? Deixa eu, só uma pergunta aqui, que de repente o grupo ajuda. É bem rapidinho. Sabe que às vezes a gente procura um vídeo no YouTube, um vídeo sadio, um vídeo útil, né? Que tem muita coisa legal no YouTube. Eu até acredito que tem mais coisa legal do que não, entendeu? Mas de vez em quando vem um bombardeio de propaganda pornográfica. Por exemplo, truque das lésbicas. A criança também tem acesso a isso. E você vê que é uma propaganda assim tão escancarada que, meu Deus do céu, é pior do que a imagem de sexo mesmo. Será que nós não tem como fazer alguma coisa, alguma reclamação para inibir aquilo ali? Às vezes até é um remédio para ereção e eles entram no detalhe daquilo ali. Eu estou falando sem muito protocolo, porque isso aí todo mundo sabe, todo mundo vê. De vez em quando vem esse bombardeio. Será que a gente não pode, assim, até o pessoal aí que está encabeçando a defesa da criança, né? As instituições não podem tentar brecar um pouco desse conteúdo, porque ele entra em detalhes, fala para deixar fulano molhadinho, não sei o quê. Eu falei, caramba, isso é muito agressivo, tá entendendo? É uma ideia para a gente tentar inibir mais isso, reclamar em algum lugar, entendeu? Para ver se melhora essas propagandas doidas aí. Só isso, deixa. Isso é verdade, né, Clésio? Aparece mesmo. Inclusive, a gente tenta passar para quando a gente vai colocar qualquer vídeo, pode ser uma música, um louvor, sempre vem aquelas propagandas que entram e a gente não tem controle sobre isso. Só que, assim, para as crianças, há a possibilidade do YouTube Kids, que é um YouTube que você vai programar a idade da sua criança, você vai colocar quantos anos ela tem lá, e aí o conteúdo do YouTube Kids, ele vai cair com a idade que você colocar lá. E aí não vem essas propagandas. Foi o que eu fiz para o meu filho, porque eu estava percebendo essa situação. E eu não estava gostando daquilo. Então, o que é que eu fiz? Eu apaguei o YouTube normal, coloquei o YouTube Kids, coloquei a idadezinha dele lá, não vem essas propagandas e vai direto só para coisas da idade dele. Por isso que eu falo, nós temos que ficar de olho. Às vezes você coloca um vídeo lá, mas a propaganda, ela distorce totalmente.
Gente, por falar nisso, eu me lembrei que porque eu estou lendo um livro muito bacana, Estimulando a Inteligência, do professor Pierre. Ele já é falecido, mas ele deixou assim umas coisas muito legais. E ele fala nesse livro que o celular ou as redes sociais, e eu já tinha escutado isso, ela é viciante, porque ela cria dopamina, e aquilo dali dá prazer. Você já percebeu que quando você começa a mexer nas redes sociais, quando você pensa que não, pensa que passou 10 minutos, passou 1 hora, é porque o seu organismo criou dopamina e aquilo trouxe prazer para você. E isso não é diferente nas crianças, pelo contrário, tá? As crianças vão ser estimuladas. E, gente, pasmem com o que eu vou falar. É pior do que o uso de maconha. Ele fala que, pelos estudos, o vício nas redes sociais traz problemas sérios no cérebro. Tá? Porque a maconha, por exemplo, ela faz com que você tenha percas, né? Tipo, de neurônios e tal. E o uso viciante de redes sociais faz o mesmo processo ou pior na mente da gente. Foi por isso que também uma das coisas que eu vou estar saindo do Instagram é por isso. É porque, como eu estava percebendo que eu estava ficando viciada nisso, eu falei assim, eu vou sair. Então, eu falei assim, gente, eu quero sair desse negócio. Eu não quero estar viciada, não. Né? E aí eu falei, gente, como é que é interessante essa questão de ser viciada em rede social. Então, rede social, gente, é muito perigoso. Se a gente não souber usar, ela vira vício e ela vai trazer problemas. E as nossas crianças estão sendo estimuladas de tal forma que elas não brincam de Lego, elas não brincam com brinquedo de montar, elas não brincam de correr, elas só querem isso porque elas viciaram. Então, se seu filho está nesse processo, tente quebrar. E não vai ser de uma vez, porque o vício, vocês sabem, vício não dá para tirar de uma vez, é aos poucos. Tente quebrar isso com os filhos de vocês para poder eles saberem usar na fase adulta, gente. E a gente também, tá? Vamos tentar nos policiar, porque isso está tirando a cada dia a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha. Você já não tem mais capacidade de escolha, você acorda já mexendo no celular. Entendeu? Quando eu falo você, gente, eu me incluo. Tá? Eu me incluo, por isso que eu estou me policiando e falando para vocês. Eu vou colocar o nome do livro, sim, porque é muito bacana, gente. Realmente eu estou com vontade de passar muita coisa que eu aprendi para todos vocês, porque realmente é muito sério, tá? Essa questão de celular, redes sociais, inteligência, o disparate que há de... A gente pensa assim, não, mas ele está olhando o celular, ele está aprendendo, tem coisas novas e tal. Lê do engano da gente. Lê do engano, viu, gente? Isso faz com que o nosso cérebro dê uma estagnada, tá? Então vamos nos cuidar. Eu vou colocar aqui no chat o nome do livro. Solange, a gente falou demais, Solange, não deixou você falar mais, meu Deus do céu. Hoje eu tô falante, gente. Geralmente eu gosto de ficar mais na minha. Opa, o Eli quer falar. Eli, pode falar. Bom dia a todos. É o seguinte, tudo que vocês falaram assim, é de suma mesma importância, mas tem alguma coisa que me chama a atenção. Hoje as redes sociais estão tão dominantes na nossa mente que os pais, inconscientemente, quando a criança começa a incomodar, que é para chamar o tempinho dela, ele pega algum aparelho eletrônico e põe na mão. Toma um celular, toma um tablet, ele está, como as minhas falam, terceirizando a atenção que ele deveria ter para os filhos. Eu tive uns 2 alunos, um depoimento, 2 alunos são irmãos, eles todo dia iam dormir altas horas. Esperava a mãe deitar, deitava na cama, e depois que a mãe levantava, imediatamente eles levantavam e iam assistir. Aí um dia a mãe chegou na escola e perguntou, professor, e os meninos eu estava reclamando que estavam muito sonolentos na sala de aula. Começa a dormir, não está dormindo legal, tem alguma coisa errada. Porque a criança deitar 9, 10 horas, no outro dia 6:30, ele já recuperou as energias gastas. Aí a mãe falou assim, eu vi um papelzinho na mão dele, escrito XNN, o que é? Eu falei, sei lá, eu não conhecia. Eu vou dar uma pesquisada. O XNN nada mais era o quê? Um site pornô que os meninos todo dia esperavam a mãe dormir para que pudesse ir assistir. Então causou nela uma perplexidade tão grande que ela falava, meus filhos foram dormir, eu vou dormir. Ela caía num sono profundo, os meninos levantavam e faziam. Mas hoje está de tal forma que até nós, professores, estamos de mãos, até certo ponto, de mãos atadas, devido tudo agora, nós que estamos causando bullying na criança, nós que estamos provocando, nós não estamos aceitando a evolução da tecnologia, somos arcaicos, nós temos que engolir tudo que
que a criança tem todos os direitos, mas não tem os seus deveres. Mudou, teve uma distorção. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma documentação muito, muito importante, as leis deles. Porém, as leis têm os dois lados. Tem o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. Mas a mídia e todas as redes sociais que nós vimos hoje só colocam o que para a criança? Ele pode tudo. E nesse poder tudo, até mesmo a família está se sentindo perdidas em termos de eu não posso corrigir, eu não posso fazer isso, porque hoje a criança pode denunciar que eu estou querendo fazer o que com ele? Meu filho eu não posso corrigir, não é espancar, não estou falando disso, mas eu estou falando que nós estamos terceirizando e estamos perdendo. Além da terceirização, como a Renata colocou, nós estamos perdendo os filhos para o quê? Para a interpretação errônea das leis. O pai e a mãe não podem corrigir um próprio filho, o Estado vai tomar de conta. Como é que vai ficar nesse ponto? Não é espancar, mas eu sou de uma criação que pisada de galinha nunca matou pinto. Precisou de umas correções, eu vejo criança... sabe onde é que as crianças, a maioria agora está recebendo o primeiro não? Na escola, na sala de aula. Aí a gente passa a ser o vilão para essas crianças. Porque o pai, a criança começa a incomodar, o pai e a mãe faz o que com eles? Toma, toma, toma. Mas não acompanha o que estão dando. E passando para, biblicamente também, pela minha origem religiosa, eu penso assim comigo, um dia o Pai do Céu vai chegar em mim e falar, Eli, cadê a sementinha chamada filhos que eu te dei? Cresceu, deu bons frutos, germinou? Ou morreu? Está seca, se acabou. Qual foi o meu cuidado? Aí vem aquela perguntinha, que mundo eu estou deixando para os meus filhos? Ou que filhos eu estou preparando para o mundo? Esse primeiro contato, essa primeira educação, essa primeira responsabilidade da criação, da formação do caráter da criança, começa em casa. Ele, na escola, quando chega nesse período, ele vai começar a refletir aquilo que ele recebeu em casa. E aí, como é que estão recebendo? Se for avaliar o tipo de criança que estamos recebendo, como o Cláudio falou, das músicas aí, as roupas que se vestem, as meninas já querem ser mulheres, já querem ser uma coisa bem precoce. O que se fala, se você coloca um desenho, nossa, professor, está parecendo isso, parecendo aquilo, já banalizaram de tal forma, já maliciaram umas crianças de 10, 11 anos, se você for falar determinadas coisas, que ela vai te dar aula. Onde é que estão vendo isso? De que forma? Então nós estamos num conflito muito grande, onde tudo se pode, nada ser proibido. Deixar um alerta para os pais. Obrigada, Li. Alcione, me desculpe, eu chamei você de Solange. Mas olha, a gente está assim, com a sua fala a gente foi pegando o gancho, né? Mas pode continuar, tá bom? Então, não, eu estava observando tudo que falaram aqui. E assim, tudo se dá no olhar mesmo dos pais. Eles sempre tem que ficar atento a tudo. Ou ele estava falando sobre correção, não, lógico, gente, a gente já pegou coisas assim de espancamento mesmo, né? Então o conselho tutelar vai sim, até porque nós somos obrigados por força de lei, temos que ir sim. Porém, para chegar a um ponto do pai chegar a fazer esse tipo de correção, isso começou lá atrás. Então, não é que tudo se pode, tá? Não é bem assim. O Estatuto da Criança, ele é novo, tá? Então, eu acredito muito que as redes sociais, a gente fala muito que os apelos, principalmente apelos sexuais, 99,8% são pelas telas, que é televisão e computador, tá? Celular. Então, assim, a gente sempre fala que é pelas telas. Então, assim, as crianças absorvem tudo isso, os adolescentes absorvem tudo isso, e se uma criança de 11, 12 anos já tá com a sexualidade dessa forma, já está agindo de forma abusiva com os pais, isso começou lá atrás, não começou com 11, 12 anos. Então, assim, é muita coisa que é permitida pelos pais e vai refletir lá na frente. Não estou falando, não estou generalizando não, tá? Eu também não estou falando que, porque o pai não vai poder brigar, não vai poder pôr de castigo, não vai poder conversar, não vai... Correção é proibido depois de vários casos que foram acontecendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, por causa de todos pagam, mas muitas coisas foram acontecendo lá atrás, e aí por isso que se criou o ECA. De fato... Desculpa só um pouquinho, eu de maneira alguma eu coloquei correção como espancamento. A correção é um diálogo, é cortar aquilo que eu quis colocar isso, cortar aquilo que chama mais atenção, uma troca, ou sei lá a forma, cada um, às vezes pode ter, cada um pai, não é o espancar. A correção é corrigir os atos que estão fazendo, que nós temos direitos e obrigações, a criança só está crescendo, chega na escola com todos os direitos.
e não se Isso, meter exato. Eu não nenhuma falei que o obrigação. senhor É nesse falou de sentido. que é espancamento, Não, mas sim da é correção. só Só corrigir, deixando só claro o corrigir. espancamento, só estou deixando claro o espancamento, porque é isso que a gente pega. Correção, que a gente fala, o pessoal sempre fala sobre agressões físicas, tá? De chegar lá e bater. Isso que a gente orienta muito a não ser feito. Até porque não resolve nada. Não resolve, e a gente tem relatos mesmo, e assim, tem vários atendimentos que não resolvem. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, assim, para chegar a um ponto disso, isso aconteceu bem lá atrás. E a internet, como todos aqui falaram, as músicas, como todos falaram, a terceirização da criação das crianças, como todos falaram aqui também, isso interfere diretamente. Então, por isso que as crianças veem algo sendo feito, ou então uma outra criança falando de uma certa forma com os pais, chega em casa vai fazer da mesma forma. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, assim, quando a gente trouxe esses dois tópicos para cá, né, que foi até proposto pela própria escola, foi para falar um pouquinho, para alertar os pais, principalmente por conta da pandemia, tá? Que tem muita coisa acontecendo com as crianças vivenciando ali no mundinho onde eles estão, ou na casa de alguém que eles estão ficando, ou então ficando 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, que essa é a maioria da realidade das crianças hoje, e às vezes não tem a referência. E pode acontecer, sim, deles estarem sendo abusados por uma das partes, ou quando fica um pouquinho aqui e um pouquinho ali. É isso que a gente veio trazer, a importância mesmo da convivência, do diálogo, e de prestarem bem atenção nas atitudes delas. Então, assim, o intuito nosso hoje foi exatamente isso, para trazer para cá o alerta, porque os índices são muito grandes e as denúncias também cresceram muito em relação a isso. Tá? Então, é isso, gente. Eu acho que, para mim, eu acho que ficou tudo. Então, na verdade, eu só deixei os canais com vocês, saí pelo chat, né, que ela colocou para mim. Então, só deixar mesmo, assim, alguns pontos que eu queria enfatizar sobre as mudanças comportamentais, que tem que ser observado mesmo. Principalmente pânico ou rejeição, que a criança ou adolescente tem alguém ou algum lugar que ele não quer mais ficar perto da pessoa, não quer ir para algum lugar mais. Observem muito isso. Ou então a proximidade excessiva que algum adulto tenha com aquela criança, que vocês acham que não é normal, ou que começou assim de forma... começou agora, pelos últimos dias, ou então vocês estão observando que nunca foi assim, agora começou. Roupas incompatíveis com o clima, como eu falei para vocês, moletom, no frio, né, um exemplo bem clássico, principalmente por causa das marcas. Se crianças ou adolescentes eles fogem do contato físico, se vocês tocarem, não querem que toque, pode perceber que tem alguma coisa errada. A sexualidade excessiva, principalmente, gente, a questão que vocês falaram muito das músicas, das telas, né, que eu vou deixar como telas, que é o celular, computador e televisão, que são os filmes, séries, tudo isso, 99,8% são os apelos sexuais vêm por aí, tá? Propagandas. Quando você vê as crianças nomeando as partes íntimas de forma diferente, isso aí também pesa muito, porque eles estão vendo alguém falando isso. A regressão acontece demais também, a regressão, principalmente xixi na cama, bico, voltar a usar bico, ou mamadeira, ou você vê aquela forma assim, muito carinhosa, ou então assim, muito infantilizada para a idade dele, que ele está voltando a fazer isso, que já não era mais. Esse acontece muito. Então, assim, esses pontos que eu queria que vocês dessem uma olhada, vigiassem bem, os professores ficarem de olho naquela criança que se incomoda ao sentar, que senta um pouquinho de lado, ou toda hora está indo no banheiro, ou então simplesmente perguntar com quem que você fica em casa, como é que é a sua rotina, para aqueles que vocês já estão observando que está com um comportamento diferente, que está um pouquinho mais agressivo na aula, ou que não quer ir mais para a escola. Então, isso tudo são alertas. Então, assim, mas só um adendo aqui, não estou falando que vocês não podem deixar de castigo, não estou falando isso, eu só tirei aqui porque o que o conselho atua é exatamente nisso. Não só o conselho, mas a polícia e todos os órgãos de proteção. É só referente principalmente a negligências. As negligências a gente vai em cima mesmo, e não é que o Estado vai tomar conta. Vou dar um exemplo, antes de finalizar essa fala, vou dar um exemplo.
Tem mães que chegam com a criança de 8 anos para a gente e falam que não está dando conta mais da criança, porque a criança quer bater nela, porque a criança quer pular o portão, quando ela tranca o portão, pula o portão, não quer ir para a escola, ela não consegue levar para a escola. Então, assim, chega um ponto para a gente que a mãe fala que não dá conta mais. Só que lá, isso é uma criança, 8 anos criança. Então, lá atrás, ela não conseguiu colocar limites, e aí chegam para a gente e a gente vai fazer o quê? A gente vai passar para um tratamento psicológico que muitas vezes não vai ter o efeito exato, não é imediatíssimo, porque a pessoa pensa que é assim, não é. Então, assim, por isso que a gente conta muito com os professores para estar falando sobre essa criança, sobre como ela está, o comportamento dela na sala também, para poder ajudar a gente nesse sentido. Então, assim, tem vários tipos de casos que chegam para a gente, em vários tipos de idade, tá? Então, assim, finalizando para mim, eu acho que... Então, fiquem atentos, denunciem sim, se vocês veem algo de diferente acontecendo em casa, ou vizinhos, ou então com um coleguinha, porque os coleguinhas conversam muito, as crianças conversam muito entre eles, às vezes soltam alguma coisa, para que a gente possa estar entrando, assim, nessa família para poder estar ajudando ela, tá? De uma forma bem mais eficaz do que, assim, ficar só sobre suspeitas mesmo, tá bom? Então, é isso, gente. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa também no celular está à disposição, tá? É isso. Então, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? A gente falou bastante aquela hora, né? Mas eu quero agradecer agora, mais uma vez, não é Solange, é Alcione. Eu achei você com cara de Alcione. Ou de Solange, olha essa confusão. Gente, eu sou ótima de fisionomia, mas de nome eu troco tudo. Mas vocês vão entendendo, né? Gente, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença, tá? Representando o Conselho Tutelar. Foi excelente, foi muito bom. A gente pôde colocar também, teve gente que pôde explicar, falar um pouco, contribuir, né? Com coisas que foram tristes, mas que acontecem mesmo, é coisa real da vida mesmo. E aí eu quero agradecer a cada pai, a cada funcionário da escola que esteve presente. O meu marido vendo o vídeo ali, gente, é coisas do teletrabalho. E eu quero agradecer de coração. E mais uma vez, reforçando, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas crianças, para a gente protegê-las do mundo. Vamos lembrar que é dentro de casa que a gente começa, que a gente educa, a escola vai instruir, a escola vai dar apoio, mas é em casa, tá? Que tudo começa. Tá, vamos ficar de olho, vamos estar ali. Gente, ser pai e ser mãe não é fácil. É padecer no paraíso mesmo. Assim, eu sou suspeita, eu amo ser mãe, mas a gente tem que ter todo esse esforço, tá? Então, muito obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui presentes, tá bom? E que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom? Reflitam bastante no que foi falado e que o final de semana de vocês seja muito abençoado. Muito obrigada pela presença de vocês. Viu, Alcione? Sinta-se abraçada por nós, tá bom? Sinta o nosso abraço aí. Obrigada, viu, Alcione? Precisando, eu vou estar te ligando. Pode ligar. A gente também. Ah, não, a Michelle, se ela liga, é porque é para a escola mesmo. Não, sim, podem ligar, fique à vontade. Então tá bom. Bom final de semana a todos, gente. Tchau.